Sejam então todos bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los, né? Uma alegria imensa recebê-los e compartilhar, poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês, né? Algumas experiências vivenciadas no colégio que estão dentro não só da pedagogia logosófica, mas dentro também da BNCC, né? E aí a gente consegue visualizar como que a pedagogia logosófica ela se alinha à BNCC por meio das experiências que nós vamos apresentar aqui hoje. Bom, vou me apresentar então, sou a professora Maris França, já professora há mais de 30 anos na escola, e eu falo que a escola é a minha segunda casa, porque a minha vida se confunde, né? A minha vida de estudante se confunde com a minha vida de professora, né? Estudei nessa escola desde os 2 anos de idade e me formei, né? Já logo comecei a dar aulas, só que depois eu resolvi fazer um outro curso, né? Então, eu me formei em fonoaudiologia, trabalhei um tempo nessa área, mas depois retornei, quando a minha primeira filha chegou na idade de entrar na escola, o coração chamou de volta e eu, desde então, estou lá novamente, né? Já dei aula para o infantil, para o Fundamental 1, e atualmente dou no Fundamental 2, aula de Organização Inteligente do Trabalho no 6º ano, e Ética e Cidadania para o 7º e 9º anos. E sou professora também de apoio do infantil, nessa fase aí que nós estamos retornando às aulas presenciais, eu estou dando um apoio lá no curso infantil também. Bom, meu nome é Emanuele, sou professora de História no colégio há 11 anos, trabalho com as turmas de 6º ano do ensino fundamental e com as turmas de 2º e 3º ano do ensino médio. Também atuo com a disciplina de ética, atualidades e preparação profissional na turma do 3º ano do ensino médio. Então, eu pego aí os extremos, né? Pego lá o 6º ano e caminho depois novamente com eles no ensino médio. E o nosso objetivo hoje, então, é trazer, nesses minutos que estaremos juntos, né, algumas experiências, partilhar com vocês algumas experiências das nossas atuações docentes aqui no colégio, atuações essas que estão embasadas na pedagogia logosófica e alinhadas com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. A nossa competência específica é a competência 7, né? Nós vamos trabalhar especificamente com a competência 7, mas antes, vamos refletir o quanto as nossas atuações docentes são momentos, são motivos, né, de aprendizagem e de renovação, né? O quanto que nós aprendemos enquanto somos docentes e o quanto somos capazes de nos renovar, né? Esse momento do ensino virtual nos mostra essa nossa habilidade de adaptar e de renovar, né? E se estamos aqui hoje juntos buscando novos conhecimentos, isso também reafirma mais uma vez essa nossa vontade de ser melhor, essa nossa vontade de renovar, né? E essa vontade de aprender. E a pedagogia logosófica, ela nos auxilia muito, né? Nesse aspecto da docência, porque a partir da pedagogia, nós, professores, movemos a nossa observação, movemos a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir, e movendo essas inúmeras capacidades que nós temos, né, das nossas faculdades mentais e do nosso sentir, nós podemos transformar aqueles conteúdos que são densos
em elementos para forjar o ser humano. Então, nós somos capazes de pegar um conteúdo e retirar desse conteúdo a habilidade, por exemplo, que a competência 7 requer do aluno, né? Que ele seja, por exemplo, né? Que ele saiba argumentar a partir de fatos e dados, informações confiáveis, que essa argumentação, essa defesa de ideias proporcione a esse aluno, né, decisões pautadas no respeito, que promova nesse aluno a consciência socioambiental, o consumo responsável, no âmbito local, no âmbito regional e global, né? Um posicionamento que busca cuidar de si, cuidar dos outros e cuidar do planeta. Então, nós vamos extrair desse nosso conteúdo elementos para forjar esse aluno, para que esse aluno tenha essa competência. E com relação à pedagogia logosófica, uma das grandes missões do colégio, né, o grande objetivo nosso, é oferecer à infância e à juventude, por meio da pedagogia logosófica, um amparo, um saber que favoreça o desenvolvimento de suas aptidões físicas, mentais, morais, espirituais, formando as bases de uma nova humanidade, mais consciente de sua responsabilidade diante da própria vida, da sociedade em que vive e do mundo. Portanto, a pedagogia logosófica, ela está alinhada às competências da BNCC, né? A gente percebe esse alinhamento no propósito de formar um ser humano melhor, no propósito de formar um ser humano mais consciente e responsável, não só pela sua própria vida, mas pela vida dos demais. Então, unindo a pedagogia logosófica e a competência de número 7, nós vamos trazer para vocês 2 experiências. Eu vou começar trazendo uma experiência que eu vivo anualmente com as turmas do 6º ano, né? Então, nesse momento de pandemia, eu, professora, tive que colocar mão no meu poder de adaptação, né? Para poder adaptar essa atividade a esse ambiente virtual, para poder conseguir alcançar os mesmos objetivos nesse ambiente virtual. E na primeira etapa, né, do 6º ano, nós trabalhamos com muitos conceitos históricos, né, porque eu preciso desses conceitos para que os alunos consigam entender todo o processo histórico que a humanidade vai vivenciar naquele recorte da história antiga, que é o recorte do 6º ano. Então, nós trabalhamos com o conceito de sujeito histórico, nós trabalhamos com o conceito de tempo, de história, nós trabalhamos com o conceito de anacronismo histórico, etnocentrismo, trabalhamos com o conceito de documento histórico, de fonte histórica. E no segundo momento dessa primeira etapa, nós trabalhamos com as primeiras sociedades que se formaram no período que antecede o surgimento da escrita, né? E aí, esse trabalho, ele busca trabalhar a história presente, né? Buscando no presente os elementos do passado, porque o que nós vivemos hoje nada mais é do que uma herança desse nosso passado. E nós fechamos a primeira etapa, então, com a proposta da leitura desse livro paradidático, que se chama Os Ossos do Ofício, as importantes descobertas científicas de Peter Lund no Brasil. É um livro que abarca não só a biografia de Peter Lund, mas abarca também conteúdo de história do século XIX, porque na lateral do livro
né? Ele vai trazendo elementos da história do Brasil do século XIX, bem como elementos sobre a conservação de grutas, né? Outros elementos para além da biografia do Peter Lund. E é nesse momento que alguns objetivos eles vão sendo atingidos, né? Essa própria leitura do livro, ela busca estimular o desenvolvimento da função de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar, né? Os alunos são convidados a ler esse livro e eles recebem um questionário que vai nortear, encaminhar as reflexões que os alunos farão depois da leitura, e essas reflexões, no primeiro momento, são individuais, né? Então, no segundo momento, nós nos reunimos para conversar, para dialogar sobre o livro. É o momento em que os alunos vão apresentar as informações que para eles foram significativas e que eles extraíram da leitura, né? Essas informações são informações confiáveis, baseadas aqui na própria bibliografia que o livro traz, bem como em pesquisa que os alunos fazem por meio de curiosidades que vão nascendo durante a leitura. E é nesse momento que a gente vai partilhar essas informações, é que nós tomamos o nosso chá com biscoito, né? E a atividade ganha leveza, porque é um momento de descontração, é um momento em que as crianças, né, nossos adolescentes, não são mais crianças, já estão na fase de adolescentes, né, são adolescentes, eles têm a oportunidade de não encarar a atividade com peso avaliativo. E aqueles alunos que são mais tímidos, né, mostram ali nesse momento uma valentia para manifestar, por causa desse caráter, né, de partilhar informações. Nós não estamos fazendo uma avaliação de um livro, nós estamos partilhando as nossas informações. E é nesse momento que não só informações são expressas, mas sentimentos, ideias, experiências vivenciadas com a leitura do livro são também compartilhadas, né? E esse processo leva ao entendimento. Para além disso, nós finalizamos a atividade do livro com uma sugestão de uma aluna de produzir um material informativo sobre preservação. Uma vez que nós visitamos as grutas aqui de Minas, né, porque esse é um recorte histórico da história mineira, então está muito próximo dos alunos, e eles visualizaram, né, traços de pichações, registro de marca, né, humana da atualidade sobre aquele contexto de história viva. E aí surgiu a ideia, então, de difusão desse conhecimento que nós acessamos. E essa difusão foi feita por meio de um panfleto. As crianças se reuniram, acho que eu tenho mania de chamar as crianças, os alunos se reuniram em trios e fizeram diversos panfletos informativos, cada um com um modelo diferente, para difundir essa informação de preservar as grutas, né? Enquanto um ambiente de história viva, enquanto um ambiente que traz ali todo o nosso processo formativo inicial, né? E é nesse momento, então, que os alunos experimentam o que é fazer o bem consciente. Quando a gente partilha uma informação, quando a gente difunde o que nós aprendemos e queremos que essa aprendizagem seja para formar uma consciência global de preservação, nós estamos experimentando o que a pedagogia chama de fazer o bem consciente. Então, aqui tem um ensinamento, né, que ilustra muito o que eu sinto e o que eu desejo para os meus alunos quando essas atividades chegam ao fim, né? Eu quero que surja em você a iniciativa de expressar com clareza seu pensamento.
que se aperfeiçoe não só na arte de escrever, mas também na de falar. Cultive-se em todo instante, pense muito e faça com alegria. Educar é a arte de ensinar e de aprender. Né? Nós, educadores, somos capazes de sermos felizes enquanto nós ensinamos. Né? Nós experimentamos isso, principalmente quando aquele aluno que parece inatingível nos dá uma resposta. Uma mãe mandou a foto, né, do filho dela para mim, no momento da atividade. Então, eu resolvi compartilhar com vocês uma foto, né, bem intimista, lá dentro da casinha desse aluno, que ela trouxe e fez o meu dia muito mais feliz ao ver que ela preparou com todo carinho, né, o chá e o biscoito para que o filho vivenciasse essa atividade com alegria. Porque, geralmente, na escola, eles já encontram a mesa posta, né, preparada. E na virtual, cada família teve que fazer essa preparação. Né? Aqui, foto da tela, os meninos com suas xícaras de chá. É oportunidade para também quem nunca tomou chá experimentar, porque tem alguns que nunca tomaram chá e experimentaram. Né? E, por fim, aqui eu tenho a atividade que nós realizamos em grupo. Cada grupo buscou uma plataforma para fazer o seu panfleto, né? Ou o seu cartaz. Fonte de onde a informação foi extraída era confiável ou não. Aqui outro exemplo, né, de um trio que resolveu fazer um PowerPoint. E sempre que as nossas atividades terminam, eu peço aos alunos para fazerem uma avaliação escrita para mim. É a forma que eu tenho de recolher as impressões das atividades. É a forma que eu tenho de acessar o pensamento do meu aluno. É a forma que eu tenho de acessar o sentir do meu aluno. Então, assim que a atividade termina, eles são convidados a escreverem sobre a vivência que experimentaram. E aqui eu tenho um recorte da avaliação dessa aluna aqui, chama Catarina Lopes. O chá literário foi uma ótima atividade. Foi bem divertida. Tudo aconteceu numa sexta-feira de manhã e a atividade foi realizada enquanto todos bebiam chá e comiam biscoito. Essa atividade aconteceu em grupo. Eu adoro atividade em grupo, então para mim esse trabalho foi incrível. Todos se esforçaram muito. O objetivo era mostrar às pessoas a importância de preservar o patrimônio histórico, em especial as grutas. Espero que tenhamos mais trabalhos assim. Então, essa é a experiência vivida com o sexto ano. Eu passo a palavra agora para a Marise. Deixa eu descompartilhar aqui um slide. Boa noite. Eu vou relatar uma experiência vivida no ano passado, com a turma do primeiro ano do Fundamental 1. Eu estava acompanhando as aulas online deles, e antes dessa, vou compartilhar, porque a minha parte aqui está, para eu poder ter acesso. Antes da pandemia começar, os meninos já iniciaram o ano inquietos, né, cheio de perguntas, porque já estavam vendo nos noticiários, né, falando sobre o coronavírus, sobre a China e muitas coisas, né? Então, eles já chegaram à escola fazendo as perguntas para os professores. E elas viram nessas perguntas a oportunidade de trabalhar, realizar um projeto com eles, né? Então, foi chamado Projeto China. Eu coloquei aqui os mesmos objetivos que a Manu colocou no projeto dela, né, do chá literário, porque exatamente
cumpriu exatamente os mesmos objetivos, né? De estimular o desenvolvimento dessas funções, de expressar e partilhar informações, sentimentos e ideias, né? À medida que os meninos foram pesquisando, né, e foram trazendo as informações, produzir informações voltadas para difusão e defesa, né? Exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências. Então, todos esses objetivos foram cumpridos durante o processo e ensinar a fazer o bem conscientemente, difundindo o que se aprende. Então, as crianças, a partir daquelas perguntas, né, as professoras trouxeram primeiro, né, uma reportagem, um vídeo falando um pouco sobre o país, né, como é que era, e a partir desse vídeo, né, elas elaboraram aí algumas perguntas que elas já estavam, assim, né, interessadas em saber. Então, eu trouxe aqui algumas, né, por que o coronavírus começou na China, por que ele é perigoso, qual é o tamanho da China, em que ano ela foi descoberta, porque o Brasil foi descoberto, então a China deve ter sido descoberta também, né? Como é que faz as letras da China, eles estão em idade de aprender, né, de alfabetizar, então eles estavam curiosos, e várias outras perguntas. Então, as professoras passaram um vídeo, né, já começaram a fazer assim, um levantamento de ideias, sugestões de coisas que poderiam fazer para responder essas perguntas. Eles queriam que convidasse um chinês para ir na escola, eles queriam viajar para a China, fazer uma excursão para a China. Bom, aí começou a pandemia e todos, então, tiveram que se adaptar à nova realidade, né? E até que as aulas online começassem para as crianças dessa idade, né, que demorou um pouquinho, as professoras organizaram e pensaram que o projeto tinha que seguir, né? Então, quando as crianças começaram, né, a ter acesso às aulas, elas deram prosseguimento, né, trabalhando muito a questão da adaptação como algo importante para a vida, né? E as crianças, então, foram pesquisar, produziram vídeos, né, traziam para os colegas as descobertas, cada um anotava, tinha um papelzinho para anotar lá a aula que o colega dava, né, e aí, assim, eles foram respondendo algumas das perguntas. Então, um dia, uma das alunas contou para a professora que tinha um amigo do pai dela, que era um empresário, era o Mr. China, que eles queriam convidar o Mr. China para falar sobre a China. E, então, entraram em contato com ele foi, né, fez a reunião com os alunos e respondeu as perguntas, contou como é que era a experiência dele, né, e uma das crianças, ao final, né, da conversa, perguntou para ele o que ele mais gostava, né, da China, e ele falou que eram as pessoas, porque as pessoas eram um exemplo de esforço e de disciplina. Então, ele valorizava muito isso. E, nesse momento, as crianças puderam concluir, né, que esses valores importantes para a vida, eles são construídos aqui e na China, né? Não importa em que lugar do mundo as pessoas estejam, elas podem ter valores, né? E a importância desse olhar, né, de saber ver no outro os valores que o outro tem, né? Depois foi um tio também de uma outra aluna, né, que fez uma viagem para a China, relatou lá as experiências que ele teve. Uma médica foi convidada também para falar sobre o coronavírus, então que eles estavam cheios de dúvidas sobre o vírus, ela foi também e explicou para eles, né, o que eles queriam saber. Mas eles queriam mais, eles queriam viajar para a China. E como? Eles estavam tendo acesso muito à tecnologia, e isso foi uma das coisas boas, né, que a pandemia veio ensinar para os professores e para os alunos, né, usar a tecnologia a favor do bem, a favor do conhecimento. Então, as professoras planejaram, né, a viagem, né, com todos os detalhes. Então, eles pesquisaram sobre o clima, prepararam mochila, levaram máscara, porque, afinal de contas, eles iam a Wuhan, então eles tinham que usar máscara. E, bom, se prepararam e fizeram a viagem, né, e utilizaram lá o Google Maps, utilizaram o Drive and Listen, que você vai passeando de carro pelas ruas, né, da cidade, escutando lá um rádio, ou então o som ambiente da cidade, e fizeram excursão a museus, né, que eles tinham estudado lá, né, a Cidade Proibida, a Muralha da China, os Soldados de Terracota, fizeram uma excursão bem, bem legal mesmo, né, assim, conhecendo tudo que eles queriam.
E aí, ao final, né, eles gostaram tanto, né, de tudo que eles tinham conhecido, que eles não podiam ficar com esse conhecimento só para eles, né? A importância de estimular também que difundissem o conhecimento, né, como um processo de aprendizagem. Então, eles prepararam aí algumas informações para poder levar para as crianças de 4 e 5 anos. E aí marcaram com as professoras, né, dessas turmas, eu trouxe aqui em formato de Você Sabia, que para eles era mais fácil de falar, né, e aí levaram, essas são 3 só, mas tinham várias, né, eu não podia colocar todas aqui, né. E um desses conhecimentos, né, que foi esse aqui que está no meio, né, você sabia que antigamente não tinha comida para os chineses, então começaram a comer insetos? Então, foi uma informação importante que eles descobriram, né, pesquisando, que teve uma época da história da China que os chineses foram proibidos, né, de cozinhar a própria comida, né, de produzir, né. Então, para não morrer de fome, eles começaram a comer insetos. E, nesse momento, houve aí uma quebra de preconceito, né, e aprenderam a enxergar numa informação correta o que estava acontecendo, né, por que aquilo tudo tinha acontecido. E uma das coisas, né, um dos elementos da pedagogia logosófica que é muito importante, né, esse que eu coloquei aqui. A arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo, ou dito de outro modo, enquanto de uma parte o ser aprende, aplica de outra esse conhecimento a si mesmo. E ensinando a si mesmo, sabe depois como ensinar aos demais com eficiência. Então, a partir de todo o conhecimento que eles tinham aprendido, eles começaram a ensinar para outros e eles puderam fixar esse conhecimento na vida deles, né? Depois disso, eles ainda fizeram um livro, um e-book, né? Fizeram um texto coletivo, né? Cada um fez uma ilustração e aí produziram, né, um e-book chamado Protegendo a Gente, o Corpo e a Mente, porque também foi elevado para eles o elemento, né, da defesa mental, né, de se proteger contra esses pensamentos, né, do terror, né, de se sentir medo. Então, vamos em busca do conhecimento para não ter esse medo, né, para se proteger. Então, eles fizeram, essa é a capa do livro, e aqui algumas das páginas que eu selecionei para trazer para vocês. Não vou ler, não vou passar, porque nosso horário já está no finalzinho, né? Então, está aí com as ilustrações das crianças, né? A partir de todas as pesquisas. Fizeram esse slogan, né? Esse slogan é importante, né? Para saber como que tinham que tratar, né? E aqui a questão da defesa, né? Proteger a mente, né? Tendo pensamentos positivos como o otimismo, a colaboração e a alegria. E aí esses outros também, na alegria, adaptação, paciência, que eles cultivaram, a turminha está aí com as professoras, né? E os elementos que eu destaquei foi aprender com alegria, o exemplo de disciplina e persistência, né? Que eles podiam aprender com os valores dos outros seres humanos, a importância da adaptação, aprender a lidar com as diferentes situações que surgem sem sofrer, e ver o coronavírus, essa experiência toda, como uma oportunidade, né? E fazer a profilaxia, a construção de um novo conhecimento. Então, essa foi a experiência que eu selecionei para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem aí alguma dúvida, Manu, você compartilha a última página, porque eu acho que eu abri o outro que estava sem, para os nossos e-mails, para vocês terem acesso, né, se quiserem enviar alguma pergunta, né, a gente está aí à disposição. Agradecemos muito a presença de vocês, né? E vocês estão vendo que no chat está aí um link, né, para cada um avaliar o curso e pedir o certificado, e ainda vão participar de um sorteio de um livro, né, fazendo essa avaliação. Então, a gente gostaria de agradecer muito, né, Manu, a oportunidade de relatar essas experiências para vocês. Também faço das palavras da Marise a minha, né? Nós agradecemos muito a participação de vocês. É uma honra poder dividir, né, o pouco
que a gente já dá conta de fazer, né? Nós temos que caminhar e o objetivo de estar em conjunto é aprender mesmo, né? Então, é como nós falamos no início, nós aprendemos enquanto docentes diariamente, né? E que essa oportunidade de aprender sempre possa nos acompanhar. E agradecemos a participação de todos. Aqui está o contato meu e da Marise. Se surgir alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram apresentar, podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. Um beijo grande para vocês e uma ótima noite. Obrigada. Boa noite a todos.